O Caminho dos Reis, por Brandon Sanderson. Capítulo 55. Um bronze esmeralda. Uma mulher senta e arranca os próprios olhos com as unhas. Filha de reis e ventos. A Vândala. Data: Palerevan, do ano 1173, 73 segundos antes da morte. O indivíduo era um mendigo de certo renome, conhecido por suas canções elegantes. Uma semana depois de perder Dany, Kaladin estava em outro platô, assistindo a uma batalha. Dessa vez, contudo, não precisava salvar os feridos. Eles haviam chegado antes dos Parchendianos, um evento raro, mas bem-vindo. O exército de Sadeias agora estava ocupando o centro do platô, protegendo a Crisálida, enquanto alguns dos seus soldados a perfuravam. Os Parchendianos não paravam de saltar sobre a linha de soldados e atacar os homens trabalhando na Crisálida. Ele está sendo cercado, pensou Kaladin. Não estava indo bem, o que significaria uma infeliz viagem de retorno. Os homens de Sadeias já ficavam mal quando, tendo chegado em segundo, eram rechaçados. Perder a gema coração depois de chegar primeiro, isso os deixaria ainda mais frustrados. Kaladin! Chamou uma voz. Kaladin se virou para ver Rocha trotando na sua direção. Haveria alguém ferido? Você viu aquilo? O Papaguampas apontou. Kaladin se virou, seguindo o gesto dele. Outro exército estava se aproximando em um platô adjacente. Kaladin ergueu as sobrancelhas. Os estandartes eram azuis, e os soldados eram obviamente aletianos. Um pouco atrasados, não é? Perguntou Moash, de pé ao lado de Kaladin. Acontece, disse Kaladin. Às vezes, outro grão-príncipe aparecia antes de Sadeias chegar ao platô. Com mais frequência, Sadeias chegava primeiro, e o outro exército aletiano precisava recuar. Geralmente, eles não se aproximavam tanto antes de dar a volta. Aquele é o estandarte de Dalinar Kholin, disse Scar, juntando-se a eles. Dalinar, disse Moash, com admiração. Dizem que ele não usa carregadores. Como ele atravessa os abismos, então? Perguntou Kaladin. A resposta logo tornou-se óbvia. Aquele novo exército possuía enormes pontes semelhantes a torres de cerco, puxadas por chules. Elas rebombavam pelos platôs irregulares, frequentemente precisando encontrar caminho entre rachaduras na pedra. Elas devem ser terrivelmente lentas, pensou Kaladin. Mas, em compensação, o exército não precisava se aproximar do abismo enquanto era alvo de flechas. Eles podiam se esconder atrás daquelas pontes. Dalinar Kholin, disse Moash. Dizem que é um verdadeiro olhos claros, como os homens de antigamente, um homem de honra e palavra. Kaladin bufou. Já vi muitos olhos claros com a mesma reputação, e eles sempre me desapontaram. Algum dia contarei sobre o Luminubre Amaran. Amaran? Indagou Scar. O Fractário? Você ouviu falar disso? Perguntou Kaladin. Claro, respondeu Scar. Parece que ele está vindo para cá. Todo mundo está falando sobre isso nas tavernas. Você estava junto quando ele conquistou seus fractais? Não, sussurrou Kaladin. Ninguém estava. O exército de Dalinar Kholin se aproximou através do platô ao sul. De modo surpreendente, o exército de Dalinar seguiu direto para o platô do campo de batalha. Ele está atacando? Moash coçou a cabeça. Talvez ache que Sadeias vai perder e quer fazer uma tentativa quando ele recuar. Não, Kaladin franziu o senho. Ele está se juntando à batalha. O exército parchendiano enviou alguns arqueiros para disparar contra o exército de Dalinar. Nas suas flechas quicavam dos chules sem causar dano algum. Um grupo de soldados desprendeu as pontes e empurraram-nas até o lugar certo, enquanto os arqueiros de Dalinar se posicionavam e trocavam flechas com os parchendianos. Não parece que Sadeias trouxe menos soldados nessa incursão? Indagou Sigizil, juntando-se ao grupo que fitava o exército de Dalinar. Talvez ele tenha planejado isso. Talvez por isso tenha se comprometido dessa forma, permitindo que os parchendianos o cercassem. As pontes podiam ser baixadas e estendidas por manivelas. Havia uma maravilhosa engenharia em ação. Enquanto elas se moviam, uma coisa decididamente estranha ocorreu. 2 fractários, provavelmente Dalinar e o filho, saltaram por cima do abismo e começaram a atacar os parchendianos. A distração
Permitiu que os soldados instalassem as grandes pontes, e uma cavalaria pesada atravessou para ajudar. Era um método completamente diferente de realizar uma investida de ponte, e Kaladin começou a considerar as implicações. Ele realmente está se juntando à batalha, disse Moash. Acho que eles vão trabalhar juntos. Certamente é mais eficaz, disse Kaladin. Estou surpreso que eles não tenham tentado isso antes. Teft riu. É porque você não entende como os Olhos Claros pensam. Grãos príncipes não querem apenas vencer a batalha, querem vencê-la sozinhos. Queria ter sido recrutado pelo exército dele, disse Moash, quase com reverência. As armaduras dos soldados brilhavam, suas fileiras eram obviamente bem treinadas. Dalinar, o espinho negro, havia realizado um trabalho ainda melhor do que Amaran em cultivar uma reputação de honestidade. As pessoas o conheciam mesmo em Larpetra, mas Kaladin compreendia os tipos de corrupção que uma placa peitoral bem polida podia esconder. Mas aquele homem que protegeu a prostituta na rua vestia azul. Adolin, o filho de Dalinar. Ele pareceu genuinamente altruísta na defesa da mulher. Kaladin cerrou o queixo, deixando de lado esses pensamentos. Não seria enganado novamente. Não seria. A luta tornou-se mais brutal por um curto período, mas os Parchendianos foram sobrepujados, esmagados entre duas forças opostas. Logo, a equipe de Kaladin conduziu um grupo vitorioso de soldados de volta aos campos para a celebração. Kaladin rolou a esfera entre os dedos. O vidro estava límpido, exceto por uma linha fina de bolhas congelada em um dos lados. As bolhas em si eram esferas minúsculas, capturando luz. Ele estava em serviço de coleta no abismo. Haviam voltado do ataque ao platô tão rápido que Rachal, contra toda a lógica ou misericórdia, os mandara ao abismo naquele mesmo dia. Kaladin continuou a virar a esfera nos dedos. No seu centro, havia uma grande esmeralda cortada em formato arredondado, com dúzias de facetas minúsculas nos lados. Uma pequena fileira de bolhas suspensas se agarrava aos lados da gema, como se ansiassem estar perto do seu brilho. Luz das tempestades verde, cristalina e fulgurante, brilhava de dentro do vidro, iluminando os dedos de Kaladin. Um bronze esmeralda, a esfera de mais alta denominação, valia centenas de esferas menores. Para os carregadores, aquilo era uma fortuna, ainda que estranhamente distante, já que gastá-la era impossível. Kaladin achava poder ver a tempestade dentro daquela pedra. A luz era como parte da tempestade capturada pela esmeralda. A luz não estava perfeitamente estável, só parecia firme em comparação com a oscilação da luz das velas, lanternas ou lâmpadas. Segurando-a de perto, Kaladin podia ver a luz se revolvendo furiosamente. O que fazemos com isso? Perguntou Moash, ao lado de Kaladin. Rocha estava do seu outro lado. O céu estava encoberto, tornando-o mais escuro do que o normal ali no fundo. O clima, frio recente, havia recuado de volta à primavera, embora ainda estivesse desconfortavelmente gelado. Os homens trabalhavam de modo eficiente, recolhendo rapidamente lanças, armaduras, botas e esferas dos mortos. Devido ao tempo curto que receberam, e também por conta da exaustiva incursão de ponte mais cedo, Kaladin havia decidido deixar de lado a prática da lança por aquele dia. Em vez disso, coletaram material e armazenaram um pouco ali mesmo no abismo, para ser usado para evitar punição na próxima vez. Enquanto trabalhavam, haviam encontrado um oficial olhos claros. Aquele único bronze esmeralda valia mais do que um escravo carregador de pontes ganhava em 200 dias. Na mesma bolsa, encontraram uma coleção de peças e marcos cujo valor somado chegava a um pouco mais que outro bronze esmeralda. Riqueza, uma fortuna, simples trocados para olhos claros. Com isso, poderíamos alimentar aqueles carregadores feridos por meses, disse Moash. Poderíamos comprar todos os suprimentos médicos que quiséssemos. Pai das tempestades, provavelmente poderíamos subornar os guardas nos limites do acampamento para que nos deixassem fugir. Isso aí não vai acontecer, disse Rocha. É impossível sair dos abismos com as esferas. Podemos engoli-las, sugeriu Moash. Você engasgaria. Esferas são grandes demais, viu?
Aposto que conseguiria, disse Moash. Seus olhos reluziam, refletindo a luz das tempestades verde. Eu nunca vi tanto dinheiro. Vale a pena o risco. Engorlin não vai funcionar, disse Kaladin. Você acha que aqueles guardas que nos vigiam nas latrinas estão ali para nos impedir de fugir? Aposto que algum tormentoso parchemano vasculha nossos excrementos. E já vi que eles mantêm registros de quem vai lá e com que frequência. Não fomos os primeiros a pensar em engolir esferas. Moash hesitou, então suspirou desanimado. Você provavelmente tem razão. Raios o partam. Mas não podemos simplesmente entregar as esferas a eles, podemos? Sim, podemos, disse Kaladin, fechando o punho ao redor da esfera. O brilho era forte o bastante para fazer sua mão resplandecer. Nunca conseguiríamos gastá-la. Um carregador de pontes com um bron completo? Isso nos denunciaria. Mas... Começou Moash. Vamos entregá-la, Moash. Então, ele levantou a bolsa contendo as outras esferas. Mas vamos encontrar um jeito de guardar estes. Rocha assentiu. Sim, se entregarmos essa esfera valiosa, eles vão pensar que somos honestos, hein? Vai disfarçar o roubo, e eles até nos darão uma pequena recompensa. Mas como vamos fazer isso? Guardar a bolsa? Estou pensando, disse Kaladin. Então pense rápido, disse Moash, dando uma olhada na tocha de Kaladin, enfiada entre duas pedras na parede do abismo. Vamos precisar voltar logo. Kaladin abriu a mão e rolou a esfera de esmeralda entre os dedos. Como? Você já viu algo tão belo? Perguntou Moash, olhando para a esmeralda. É só uma esfera, disse Kaladin distraidamente. Uma ferramenta. Eu já segurei um cálice contendo 100 brons de diamante. E me disseram que eram meus. Como nunca pude gastá-los, não me valeram nada. 100 diamantes? Disse Moash. Onde? Como? Kaladin fechou a boca, amaldiçoando-se. Eu não devia ficar mencionando coisas assim. Vamos, disse ele, enfiando o bron de esmeralda de volta na bolsa preta. Precisamos ser rápidos. Moash suspirou, mas Rocha bateu nas suas costas de modo amistoso, e eles se reuniram com o resto dos carregadores. Rocha e Lopen, seguindo as instruções de Sil, haviam conduzido o grupo até uma grande massa de cadáveres em uniformes vermelhos e marrons. Ele não sabia de qual grão-príncipe eram aqueles homens, mas os corpos estavam bastante frescos. Não havia parchendianos entre eles. Kaladin olhou para o lado, onde Shen, o carregador de pontes parchemano, trabalhava. Quieto, obediente, robusto. Teft ainda não confiava nele. Parte de Kaladin estava feliz por isso. Sil pousou na parede ao seu lado, os pés plantados contra a superfície e olhando para o céu. Pense, disse Kaladin a si mesmo. Como podemos manter essas esferas? Tem que haver uma maneira. Mas cada possibilidade parecia arriscada demais. Se fossem pegos roubando, provavelmente seriam transferidos para outro tipo de serviço. Kaladin não estava disposto a arriscar. Silenciosos esprenos de vida começaram a surgir ao seu redor, brotando entre o musgo e os áspiros. Umas poucas floragolas abriram frondes vermelhas e amarelas junto à sua cabeça. Kaladin havia pensado repetidas vezes sobre a morte de Dani. A Ponte 4 não estava segura. Era verdade que vinham perdendo um número bastante pequeno de homens ultimamente, mas ainda assim estavam diminuindo, e cada incursão de ponte era uma chance de desastre total. Só seria necessário uma vez, com os parchendianos concentrados neles. Se perdessem 3 ou 4 homens, desabariam. As ondas de flechas seriam redobradas, abatendo todos. Era o mesmo problema de sempre, aquele contra o qual Kaladin batia a cabeça dia após dia. Como proteger carregadores quando todos os outros os queriam expostos e em perigos? Ei, Sig, disse Mapas, carregando várias lanças. Você é um cantor do mundo, certo? Mapas havia se tornado cada vez mais amigável nas últimas semanas e se mostrara talentoso em fazer com que os outros falassem. O homem calvo lembrava Kaladin de um taverneiro, sempre pronto para deixar os clientes à vontade. Sigizil, que estava removendo as botas de uma fileira de cadáveres, lançou a Rocha um olhar seco que parecia dizer: "Isso é culpa sua."
Ele não gostava que os outros tivessem descoberto que ele era um cantor do mundo. Por que não nos conta uma história? Sugeriu Mapas, pousando sua carga. Vai ajudar a passar o tempo. Não sou um bobo da corte nem um bardo, respondeu Sigizil, arrancando uma bota. Eu não conto histórias, eu espalho conhecimento de culturas, povos, pensamentos e sonhos. Eu levo a paz através da compreensão. É um dever sagrado recebido dos próprios arautos. Bem, então por que não começa a espalhar? Disse Mapas, se levantando e limpando as mãos nas calças. Sigizil suspirou de modo audível. Muito bem, o que você deseja ouvir? Não sei, alguma coisa interessante. Conte sobre o Clariarca, a Lazance e a frota de 100 navios, pediu Leiten. Não sou um bardo, repetiu Sigizil. Falo de nações e povos, não de histórias de taverna. Existe um lugar onde as pessoas vivem em fendas no chão? Perguntou Kaladin. Uma cidade construída sobre um enorme complexo de linhas, todas atravessando a rocha como se houvessem sido entalhadas? Sezemelaxdar, disse Sigizil, assentindo e puxando outra bota. Sim, é a capital do reino de Emu, e uma das cidades mais antigas do mundo. Dizem que a cidade, na verdade, o reino também, foram nomeados pelo próprio Jezrien. Jezrien? Disse Malup, levantando-se e coçando a cabeça. Quem é esse? Malup era um sujeito de cabelo volumoso, com uma vasta barba negra e uma tatuagem de glifo amuleto em cada mão. Ele não era a esfera mais brilhante do cálice, por assim dizer. Vocês o chamam de pai das tempestades aqui em Elekar, disse Sigizil. O Gezerez Elin. Ele era o rei dos arautos, mestre das tempestades, portador da água e da vida, conhecido por sua fúria e temperamento, mas também pela sua misericórdia. Ah, disse Malup. Conte mais sobre a cidade, pediu Kaladin. Sezemelaxdar. Ela é, de fato, construída em canais. O padrão é bastante impressionante. Fica protegida contra gran-tormentas, já que cada canal tem uma aba nas laterais, impedindo que a água escorra da planície de pedra ao redor. Isso, misturado com um sistema de drenagem de rachaduras, protege a cidade de inundações. As pessoas de lá são conhecidas pela sua cerâmica, especializada em creme. A cidade é um dos principais pontos de passagem no sudeste. Os Emulianos são uma tribo do povo ascarquiano e são etnicamente macabaquianos, de pele escura, como eu. O reino deles faz fronteira com o meu, e visitei-o muitas vezes na minha juventude. É um lugar maravilhoso, cheio de viajantes exóticos. Sigizil parecia cada vez mais relaxado enquanto continuava a falar. O sistema jurídico deles é muito tolerante com estrangeiros. Um homem que não seja da nacionalidade deles não pode possuir uma casa ou loja. Mas quando você é visitante, você é tratado como um parente que veio de longe, que deve receber toda gentileza e tolerância. Um estrangeiro pode jantar em qualquer residência que visitar, contanto que seja respeitoso e ofereça frutas como presente. O povo é muito interessado em frutas exóticas. Eles adoram Jezrien, embora não o aceitem como uma figura da religião Vorin. Eles o chamam de único Deus. Os arautos não são deuses, zombou Teft. Você não considera, replicou Sigizil. Outros pensam diferente. Os emulianos têm o que seus eruditos chamam de religião dissidente, contendo algumas ideias vorins, mas para os emulianos, vocês é que têm a religião dissidente. Sigizil parecia achar isso engraçado, embora Teft tenha apenas fechado a cara. Sigizil continuou com mais e mais detalhes, falando sobre os vestidos e turbantes ondulantes das mulheres emulianas, das roupas preferidas dos homens, o gosto da comida salgada e a maneira de saudar um velho amigo, levando o indicador esquerdo à testa e se curvando respeitosamente. Sigizil sabia uma impressionante quantidade de informações sobre eles. Kaladin notou que o homem sorria melancolicamente às vezes, provavelmente recordando suas viagens. Os detalhes eram interessantes, mas Kaladin estava mais chocado com o fato de que aquela cidade, que sobrevoara no seu sonho, semanas atrás, de fato existia, e não podia mais ignorar a estranha velocidade com que se recuperava de feridas. Algo estranho estava acontecendo com ele, algo sobrenatural.
E se estivesse relacionado com o fato de que todos ao seu redor sempre pareciam morrer? Ele se ajoelhou para começar a remexer os bolsos dos homens mortos, uma tarefa que os outros carregadores evitavam. Esferas, facas e outros objetos úteis eram guardados. Itens pessoais como orações não queimadas eram deixados com os corpos. Ele encontrou algumas peças de zircônio que acrescentou à bolsa. Talvez Moash estivesse certo. Se conseguissem sair com aquele dinheiro, será que poderiam subornar os guardas para sair do acampamento? Realmente seria mais seguro do que lutar. Então, por que insistia em ensinar os carregadores a lutar? Por que não pensara em sair sorrateiramente com eles? Havia perdido Dalet e os outros do seu esquadrão original no exército de Amaran. Será que estava tentando compensar o ocorrido treinando um novo grupo de lanceiros? Buscava salvar homens que passara a amar, ou era só uma maneira de provar algo a si mesmo? A sua experiência mostrara que homens que não sabiam lutar estavam em severa desvantagem naquele mundo de guerra e tormentas. Talvez fugir sorrateiramente fosse a melhor solução, mas ele sabia pouco sobre ser sorrateiro. Além disso, mesmo se fugissem escondido, Sadeias ainda mandaria tropas atrás deles. Os problemas os encontrariam. Fosse qual fosse o caminho, os carregadores teriam que matar para continuar livres. Ele fechou os olhos com força, lembrando-se de uma das suas tentativas de fuga. Quando mantivera seus companheiros escravos livres por uma semana inteira, escondidos no mato. Por fim, foram pegos pelos caçadores do seu mestre. Foi quando ele perdeu Nauma. Nada disso tem a ver com salvá-los aqui e agora. Disse caladinho a si mesmo. Preciso dessas esferas. Sigizil ainda estava falando sobre os Emulianos. Para eles, dizia o cantor do mundo, a necessidade de atacar um homem pessoalmente é grosseira. Eles fazem guerra do modo oposto de vocês, aletianos. A espada não é arma para um líder. Uma alabarda é melhor, depois uma lança, e o melhor de tudo é um arco e flecha. Kaladin achou outro punhado de esferas, marcos celestes no bolso de um soldado. Estavam presas em um pedaço envelhecido de queijo de porco, fragante e mofado. Ele fez uma careta, catando as esferas e levando-as em uma poça. Olhos claros usando lanças, disse Drerry. Isso é ridículo. Por quê? Indagou Sigizil, soando ofendido. Considero o costume dos Emulianos interessante. Em alguns países, o ato de lutar é considerado desagradável. Para os chinos, por exemplo, se é preciso lutar com um homem, então você já falhou. Matar é, na melhor das hipóteses, uma maneira grosseira de resolver problemas. Você não vai ser como Roche se recusar a lutar, vai? Indagou Scar, lançando um olhar de raiva mal disfarçada para o Papaguampas. Rocha fungou e deu as costas ao homem mais baixo, ajoelhando-se para enfiar botas em saco grande. Não, disse Sigizil. Acho que todos nós podemos concordar que os outros métodos fracassaram. Talvez se meu mestre soubesse que ainda estou vivo. Mas não, isso é tolice. Sim, vou lutar. E se for preciso, a lança parece uma arma favorável. Embora eu, honestamente, preferisse colocar mais distância entre mim e meus inimigos. Kaladin franziu o senho. Você quer dizer com um arco? Sigizil assentiu. Entre meu povo, o arco é uma arma nobre. Você sabe como usá-lo? Infelizmente não, admitiu Sigizil. Eu teria mencionado se possuísse essa habilidade. Kaladin se levantou, abrindo a bolsa e depositando as esferas com as outras. Havia algum arco entre os corpos? Os homens se entreolharam, vários deles balançando a cabeça. Raios, pensou Kaladin. A semente de uma ideia havia começado a brotar na sua cabeça, mas isso a matou. Recolham algumas dessas lanças, ordenou ele. Separe-as. Vamos precisar delas para treinamento. Mas temos que entregá-las, disse Malup. Não se não levarmos para fora do abismo, disse Kaladin. Toda vez que viermos fazer a coleta, vamos separar algumas lanças e guardá-las aqui. Não deve levar muito tempo para que tenhamos o suficiente para praticar. Como vamos tirá-las daqui quando for a hora de escapar? Indagou Teft, esfregando o queixo. Lanças aqui embaixo não vão ajudar muito esses rapazes quando a luta de verdade começar.
Vou encontrar uma maneira de subir com elas, disse Kaladin. Você diz coisas assim o tempo todo, observou Scar. Deixe disso, Scar, protestou Moash. Ele sabe o que está fazendo. Kaladin ficou atônito. Logo Moash acabara de defendê-lo? Scar enrosbeceu. Não me leve a mal, Kaladin. Estou só perguntando, mais nada. Eu entendo. Kaladin deixou a frase morrer quando Sil flutuou até o fundo do abismo na forma de uma fita enrolada. Ela pousou em um afloramento rochoso na parede, assumindo sua forma feminina. Encontrei outro grupo de corpos, a maioria de parchendianos. Algum arco? Perguntou Kaladin. Vários dos carregadores olharam para ele, surpresos, até perceberem que Kaladin estava fitando o ar. Então assentiram uns para os outros, entendendo. Acho que sim, disse Sil. É por aqui, não fica muito longe. Os carregadores haviam praticamente acabado de saquear aqueles corpos. Peguem as coisas, disse Kaladin. Encontrei outro lugar para a coleta. Precisamos reunir o máximo que pudermos, depois guardar parte no abismo, onde haja uma boa chance de não ser levado pelas águas. Os carregadores cataram o material, jogando sacos sobre os ombros, cada homem levando uma lança ou duas. Em poucos momentos, estavam andando rumo ao úmido fundo do abismo, seguindo Sil. Eles passaram por fendas nas antigas paredes de pedra, onde velhos ossos lavados pelas tempestades haviam se fixado, criando um monte de fêmures, tíbias, crânios e costelas cobertos de musgos. Não havia muito a coletar ali. Cerca de 15 minutos depois, chegaram ao lugar que Sil havia encontrado. Um grupo de cadáveres parchendianos estava disperso em pilhas, misturados com um ocasional aletiano vestido de azul. Kaladin se ajoelhou, junto de um dos corpos humanos. Reconheceu o par de glifos estilizado de Dalinar Kholin, costurado na casaca. Por que o exército de Dalinar haveria se juntado a Sadeias na batalha? O que havia mudado? Kaladin gesticulou, para que os homens começassem a coletar o espólio dos aletianos enquanto caminhava até um dos cadáveres parchendianos. Estava muito mais fresco do que o homem de Dalinar. Eles encontravam muito menos cadáveres parchendianos do que aletianos. Não só havia menos deles em cada batalha, como também tinham menos probabilidade de cair para a morte nos abismos. Sigizil também sugerira que os corpos deles eram mais densos do que os dos humanos, e não flutuavam, nem eram arrastados pela água tão facilmente. Kaladin rolou o corpo dele de lado, e a ação gerou um súbito silvo no grupo de carregadores mais atrás. Kaladin virou-se a tempo de ver Shen abrindo caminho, em uma exibição pouco comum de emoção. Teft moveu-se rapidamente, agarrando Shen por trás e passando um braço ao redor de seu pescoço. Os outros carregadores ficaram parados, chocados, embora vários tenham assumido suas posturas de combate por reflexo. Shen lutou fracamente contra a pegada de Teft. O parchemano era diferente dos seus primos mortos. De perto, as diferenças eram muito mais óbvias. Shen, como a maioria dos parchemanos, era baixo e um pouco roliço. Robusto, forte, mas não ameaçador. O cadáver aos pés de Kaladin, contudo, tinha os músculos e o porte de um papaguampas, tão alto quanto Kaladin, e de ombros muito mais largos. Embora ambos possuíssem pele de tom marmorizado, o parchendiano tinha estranhas formações de armadura laranja avermelhadas na cabeça, braços e pernas. Solte ele, disse Kaladin, curioso. Teft olhou de relance, depois obedeceu a contragosto. Shen cambaleou apressado sobre o terreno desigual, e com gentileza, mas também firmeza. Afastou Kaladin do cadáver. Shen ficou ali de pé, como se o estivesse protegendo de Kaladin. Ele já fez isso aí antes, disse Rocha, andando até Kaladin. Quando Loupen e eu levamos ele para coletar despojos. Ele protege os corpos dos parchendianos, Gancho, acrescentou Loupen, como se fosse apunhalar você 100 vezes por mexer em um deles, com certeza. Eles são todos assim, disse Sigizil mais atrás. Kaladin se virou, levantando uma sobrancelha. Trabalhadores parchemanos, explicou Sigizil. Eles têm permissão de cuidar dos seus próprios mortos. É uma das poucas coisas que parecem mobilizá-los.
ficam furiosos se mais alguém manuseia os corpos. Eles os envolvem em linho e carregam-nos até descampados e deixam-nos sobre placas de pedra. Kaladin olhou para Shen. Será que... Coletem os despojos dos Parshendianos, ordenou Kaladin aos seus homens. Teft, você provavelmente terá que segurar Shen o tempo todo. Não posso permitir que ele tente nos deter. Teft lançou a Kaladin um olhar sofrido. Ele ainda achava que deviam colocar Shen na frente da ponte e deixá-lo morrer, mas seguiu a ordem, empurrando Shen para longe e obtendo a ajuda de Moash para segurá-lo. E homens, sejam respeitosos com os mortos, disse Kaladin. Eles são Parshendianos, protestou Leiten. Eu sei, mas isso incomoda Shen, e ele é um de nós. Então vamos manter a irritação dele no mínimo. O Parchemano baixou os braços, relutante, e deixou que Teft e Moash o puxassem para longe. Parecia resignado. Parchemanos tinham um raciocínio lento. O quanto será que Shen havia compreendido? Você não queria encontrar um arco? Perguntou Sigizil, ajoelhando-se e removendo um arco curto paxandiano, feito de chifre, de debaixo de um corpo. A corda sumiu. Tem outra na bolsa desse sujeito, disse Mapas, puxando algo da bolsa de cinto de outro cadáver paxandiano. Ainda pode estar boa. Kaladin aceitou a arma e a corda. Alguém sabe como usar um desses? Os carregadores se entreolharam. Arcos eram inúteis para caçar a maioria das feras com carapaças. Fundas funcionavam muito melhor. O arco só era realmente útil para matar outros homens. Kaladin olhou para Teft, que balançou a cabeça. Ele não havia treinado com um arco, nem Kaladin. É simples, disse Rocha, virando um corpo parshendiano. Coloque uma flecha na corda, aponte para a frente e puxe com força. Solte. Duvido que seja tão fácil, respondeu Kaladin. Nós mal temos tempo de treinar os rapazes com a lança, Kaladin, disse Teft. Você quer ensinar algum deles a atirar com arcos também? E sem um professor que saiba usar um arco? Kaladin não respondeu. Ele guardou o arco e a corda em seu saco, acrescentou algumas flechas e depois ajudou os outros. 1 hora depois, eles haviam marchado pelos abismos na direção da escada, suas tochas crepitando enquanto a noite se aproximava. Quanto mais escurecia, mais desagradável se tornava o abismo. As sombras se aprofundavam, e sons distantes, água pingando, rochas caindo, o vento chamando, ganhavam um tom sinistro. Kaladin virou uma esquina e um grupo de caranguejos cheios de patas rastejou apressadamente pela parede e sumiu em uma fenda. As conversas tinham minguado, e Kaladin não participou delas. Ocasionalmente, olhava sobre o ombro na direção de Shen. O parchemano silencioso caminhava de cabeça baixa. Roubar os cadáveres parshendianos o perturbara seriamente. Posso usar isso, pensou Kaladin. Mas será que devo? Seria um grande risco. Ele já havia sido sentenciado uma vez por perturbar o equilíbrio das batalhas nos abismos. Primeiro as esferas, ele pensou. Se conseguisse levar as esferas, talvez fosse capaz de levar outros itens. Por fim, ele viu uma sombra acima cruzando o abismo. Haviam alcançado a primeira das pontes permanentes. Kaladin caminhou um pouco mais com os outros, até ter alcançado um lugar onde o chão do abismo estava mais perto do topo dos platôs acima. Ele parou ali. Os carregadores se reuniram ao seu redor. Sigizil, disse Kaladin apontando. Você sabe um pouco de arcos. Quão difícil acha que seria acertar aquela ponte com uma flecha? Atirei com arco algumas vezes, Kaladin, mas não diria que sou um especialista. Imagino que não seja muito difícil. É uma distância de, digamos, uns 15 metros? Para que isso? Perguntou Moash. Kaladin pegou a bolsa de esferas. Então, ergueu uma sobrancelha para eles. Vamos amarrar a bolsa na flecha, então atirá-la, de modo que fique presa na parte de baixo da ponte. Então, quando estivermos em uma incursão de ponte, Lopen e Debd podem ficar para trás para beber água perto da ponte lá em cima. Eles enfiam a mão debaixo da madeira e puxam a flecha. Pegamos as esferas. Teft assoviou. Inteligente. Podemos ficar com todas as esferas, disse Moash ansioso. Até a... Não.
cortou Kaladin com firmeza. As menores já são perigosas o bastante. As pessoas podem começar a se perguntar onde os carregadores estão arrumando tanto dinheiro. Ele teria que comprar seus suprimentos de vários apotecários diferentes para esconder o fluxo de dinheiro. Moashi pareceu desanimado, mas os outros carregadores estavam ansiosos. Quem quer tentar? Perguntou Kaladin. Talvez seja melhor atirar algumas vezes para praticar. E então, tentamos com a bolsa. Sigizil? Eu não sei se quero essa responsabilidade, disse Sigizil. Talvez você devesse tentar, Teft. Teft coçou o queixo. Claro, tudo bem. Quão difícil pode ser? Quão difícil? Perguntou Rocha subitamente. Kaladin olhou para o lado. Rocha estava parado mais atrás do grupo, embora sua altura facilitasse identificá-lo. Seus braços estavam cruzados. Quão difícil, Teft? Continuou Rocha. 15 metros não é tão longe, mas não é um tiro fácil. E fazer isso com uma bolsa de esferas pesadas amarradas à flecha? Você também vai ter que acertar a flecha perto da lateral da ponte, para que Lopen possa alcançá-la. Se errar, pode perder todas as esferas. E se os batedores perto das pontes notarem uma flecha vindo do abismo, vão achar suspeito, hein? Kaladin olhou de soslaio o papaguampas. É simples, ele dissera. A ponte para a frente. Solte. Bem, disse Kaladin, vigiando Rocha com o canto do olho. Acho que teremos que arriscar. Sem essas esferas, os feridos vão morrer. Podemos esperar até a próxima incursão de ponte, disse Teft. Amarrar uma corda à ponte e jogar para baixo. Depois amarrar a bolsa, e ela na próxima vez. 15 metros de corda? Perguntou Kaladin secamente. Chamaria muita atenção comprar algo assim. Não, gancho, disse Lopen. Tenho um primo que trabalha em um lugar que vende corda. Poderia conseguir um pouco para você facilmente com dinheiro. Talvez, disse Kaladin. Mas você ainda teria que escondê-la na liteira, depois pendurá-la no abismo sem que ninguém visse. E deixá-la pendurada por vários dias? As pessoas veriam. Os outros concordaram. Rocha parecia muito desconfortável, suspirando. Kaladin pegou o arco e várias flechas. Vamos ter que arriscar. Teft, por que você não... pelo fantasma de Calikalin, murmurou Rocha. Me dá o arco aqui. Ele abriu caminho aos empurrões entre os carregadores, pegando o arco de Kaladin, que escondeu um sorriso. Rocha olhou para cima, julgando a distância na luz poente. Ele prendeu a corda no arco, depois estendeu a mão. Kaladin entregou-lhe uma flecha. Ele nivelou o arco com um abismo e disparou. A flecha voou rapidamente, acertando a parede de pedra. Rocha assentiu para si mesmo. Então, apontou para a bolsa de Kaladin. Nós levamos só 5 esferas, disse Rocha. Mais que isso, seria pesado demais. É loucura tentar mesmo com 5. Terrabaixistas bêbados de ar. Kaladin sorriu. Então contou 5 marcos de safira, que valiam juntos 2 meses e meio de pagamento para um carregador de pontes, e colocou-as em uma bolsa sobressalente. Ele entregou a bolsa para Rocha, que sacou uma faca e entalhou um sulco na haste da flecha perto da ponta. Scar cruzou os braços e encostou-se contra a parede coberta de musgo. Isso é roubo, sabe? Sei, concordou Kaladin olhando para Rocha. E não sinto nenhuma culpa em relação a isso. E você? Nem um pouco, Scar sorriu. Acho que se alguém está tentando te matar, qualquer expectativa quanto à sua lealdade são jogadas na tormenta. Mas se alguém fosse até gás... Os outros carregadores ficaram subitamente nervosos, e não foram poucos os olhos que se voltaram para Shen, embora Kaladin pudesse perceber que Scar não estava pensando no parchemano. Se um dos carregadores fosse trair o grupo, poderia ganhar uma recompensa. Talvez devêssemos colocar um vigia, sugeriu Drarry, sabe, para ter certeza de que ninguém vai escapulir para falar com Gás. Nada disso, disse Kaladin. O que a gente ia fazer? Nos trancarmos no barracão, tão desconfiados que nunca conseguimos fazer nada? Ele balançou a cabeça. Não, este é apenas mais um perigo. É um perigo real, mas não podemos desperdiçar energia espionando uns aos outros. Então vamos continuar. Scar não pareceu convencido.
Nós somos a Ponte 4, declarou Kaladin com firmeza. Nós encaramos a morte juntos. Temos que confiar uns nos outros. Não é possível correr para a batalha se perguntando se os seus camaradas vão trocar de lado subitamente. Ele encontrou os olhos de todos os homens, um de cada vez. Eu confio em vocês, em todos vocês. Vamos superar essa situação e vamos fazer isso juntos. Vários deles concordaram. Scar pareceu mais tranquilo. Rocha terminou seu trabalho na flecha. Então, amarrou a bolsa bem apertado junto à haste. Sil ainda estava sentada no ombro de Kaladin. Você quer que eu vigie os outros? Garanta que ninguém faça o que Scar acha que eles podem fazer? Kaladin hesitou. Depois assentiu. Era melhor se precaver. Ele só não queria que os homens pensassem daquela maneira. Rocha segurou a flecha, avaliando o peso. Alvo quase impossível, reclamou ele, colocando-se diretamente abaixo da ponte. Então, em um movimento fluido, posicionou a flecha e puxou a corda até o rosto. A pequena bolsa pendia da seta, oscilando contra a madeira da flecha. Os carregadores prenderam a respiração. Rocha soltou a corda. A flecha zuniu junto à parede do abismo. Quase rápido demais para se ver. Um leve estalo soou quando a flecha encontrou a madeira, e Kaladin prendeu a respiração, mas a flecha não se soltou. Continuou lá, pendurada, as preciosas esferas presas à haste, bem perto da lateral da ponte, onde poderia ser alcançada. Kaladin bateu no ombro de Rocha enquanto os carregadores o ovacionavam. Rocha olhou Kaladin de lado. Não vou usar o arco para lutar. Você precisa saber disso. Eu prometo, disse Kaladin. Será bem-vindo se concordar, mas não vou forçá-lo. Não vou lutar, insistiu Rocha. Não é o meu lugar. Ele olhou para cima, para as esferas, e abriu um tênue sorriso. Mas atirar na ponte não tem problema. Onde você aprendeu? Perguntou Kaladin. É segredo, disse Rocha com firmeza. Pegue o arco, não me incomode mais. Tudo bem, concordou Kaladin, aceitando o arco. Mas eu não sei se posso prometer não incomodá-lo mais. Posso precisar de mais alguns disparos no futuro. Ele fitou Loupen. Você realmente acha que consegue comprar cordas sem chamar atenção? Loupen se recostou contra a parede. Meu primo nunca falhou comigo. Quantos primos você tem, afinal de contas? Perguntou Jack sem orelha. Primos nunca são demais, disse Loupen. Bem, vamos precisar dessa corda, disse Kaladin, um plano começando a surgir na sua mente. Faça isso, Loupen. Vou conseguir troco dessas esferas para pagar por ela.